Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo aqui de agora faz parte da playlist Tretas Universitárias. A situação, o caos que eu vou relatar aqui hoje, na verdade, eu até já citei em um outro vídeo que eu fiz, quando eu falei sobre uma disciplina que eu tive no curso. Aí eu falei sobre a disciplina, sobre a matéria, e acabei falando que, olha, nessa disciplina teve um trabalho que aconteceu isso, isso e isso. Então, eu já falei em um outro momento, só que aqui agora eu não vou exatamente somente repetir. Eu vou falar aquilo que eu já falei em um outro momento, como eu disse, só que de uma forma mais detalhada, com uma reflexão. Então é o seguinte, já vai deixando seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo pra mim, se inscreve no canal, tá? Porque aqui eu falo também sobre coisas legais, né? Sobre nutrição, sobre bem-estar, saúde. Então clica aqui no botão vermelho escrito inscrever-se, depois ativa o sininho para você receber os conteúdos com mais facilidade. E é isso, aqui embaixo eu vou deixar na descrição, né, o link da playlist Tretas Universitárias para você assistir depois que você ver esse vídeo aqui de agora. Depois você vai lá e confere outras tretas que eu já relatei, tá, até então. Bom, então é o seguinte, eu tive, né, uma disciplina no segundo semestre do curso, e aí, dentre, né, as avaliações que houveram nessa disciplina, repito, no segundo semestre do curso, ali, né, exatamente no primeiro ano do curso, tá? Então, não era exatamente o iníciozão, porque eu já tinha passado do primeiro semestre, mas ainda era um início, né, assim, digamos, tá? Era uma adaptação ainda para algumas coisas, pelo menos para mim, né? E aí teve um trabalho pra gente ir lá na frente, apresentar. Só que esse trabalho, a professora disse, né, que o método de avaliação seria da seguinte forma: cada pessoa iria apresentar uma parte durante o trabalho e ela iria avaliar individualmente. Ou seja, nós éramos ali um grupo. Beleza, o meu grupo ali foi lá se apresentar. Só que a professora não deu uma nota para o grupo, ou seja, todo mundo tirou a mesma nota. Não, ela iria avaliar a performance de cada pessoa individualmente. Então guardem essa informação, porque isso daí fez toda a diferença, tá? Aí a gente foi lá, né? Obviamente que estava tudo devidamente, previamente, né, dividido. Todo mundo sabia qual slide, né, você iria falar, todo mundo sabia, estava tudo dividido. Não houve falta de conversa em relação a isso. Sabe o que aconteceu? Teve uma pessoa lá do meu grupo que eu vou chamar aqui de Aqui Chegou Depois. Porque assim, essa pessoa, ela foi uma das que surgiram depois. Tipo assim, no primeiro semestre, né, a gente tinha ali a nossa turma inicial e tiveram algumas pessoas que chegaram depois. Essa aí, né, Aqui Chegou Depois, deve ter chegado no segundo semestre. Então, ou chegou no primeiro semestre, só que tipo assim, né, já com o curso em andamento, mas acredito que foi no segundo semestre mesmo. Então, Aqui Chegou Depois, chegou chegando, né? Mostrando as garras. Essa pessoa, simplesmente, ela, durante a apresentação, a ordem era, ela falava e logo depois dela seria eu. Então, olha só o que aconteceu. Tinha lá um slide que era a parte dela, então Aqui Chegou Depois estava apresentando a parte dela, tudo certo. Só que aí, quando chegou a parte de, né, opa, agora é minha vez, sabe o que aconteceu? Aqui Chegou Depois, esperta que só ela, continuou falando. Ou seja, ela falou a parte dela e ainda invadiu a minha parte. Na hora, obviamente, eu fiquei assim, né? Eu sabia que, opa, peraí, né? Era pra eu estar falando isso, mas ela já foi, né? Atropelou a minha parte. E aí eu, né, deixei o fluxo ali, né, seguir. Até que ela parou, aí realmente dali, então, eu consegui falar. Só que é como se fosse o seguinte, tá? Um exemplo. Ao invés de eu falar, sei lá, 2 slides, um exemplo, tá? Eu acabei falando só um. Porque dos 2 slides que eu tinha, ela acabou falando uma parte do que eu tinha pra falar. Então eu falei somente o resto do que sobrou do que eu tinha previamente tido separado pra mim falar. Vocês entendem? Então ela acabou falando mais do que ela tinha a princípio tido pra ela, né, falar. E eu falei menos do que aquilo que eu tinha separado pra mim falar. Então, que coincidência, né? Porque, gente, olha só a reflexão que eu faço aqui nesse vídeo. Se teve uma coisa que eu posso dizer a vocês, é que nesses 4 anos ali de graduação na minha universidade, o que eu mais vi foram pessoas querendo cancelar apresentações, pedir para o professor cancelar um seminário,
porque estava com muito trabalho acontecendo ao mesmo tempo. Então, no geralzão, as pessoas não curtiam muito apresentar. Vira e mexe, né, quando não era obrigatório todo mundo falar, as pessoas às vezes falavam assim, ah, deixa eu fazer o trabalho nos bastidores e você apresenta. Ou seja, não existia muito assim essa questão do fazer questão de apresentar. Pelo contrário, tinha muito contrário. Então, essa pessoa aí, não dá pra dizer que tipo, ah, ela adora apresentar e ela acabou se empolgando e falou a mais do que devia, não, gente. Como eu disse, as pessoas falavam o que tinham que falar porque tinham que falar, sabe? Se pudesse até nem falavam, se pudessem nem apresentavam. E aí nesse caso aí, coincidentemente, em um trabalho em que as pessoas iriam ser avaliadas individualmente, a pessoa do nada resolveu falar mais do que devia. Resolveu pegar uma parte da minha parte da fala, sabe assim? Coincidência, né? Que coisa, é aquilo. Eu não lembro exatamente se eu cheguei a falar alguma coisa, sei lá, eu acredito que não, né, com a professora. Eu acho que eu cheguei a falar com a criatura aí, né, a que chegou depois, falando, poxa, você falou e tal, mas se eu falei, ela deve ter falado só tipo, ah, eu me equivoquei, não sei o que, mas ficou por isso mesmo, eu não questionei nada no sentido de tipo gerar uma discussão, uma confusão, porque senão eu teria me lembrado disso, né? Então eu não fiquei assim, nossa, com raiva, eu fiquei apenas assim, chateado, né? Porque eu achei um pouco estranho. E realmente, né? Não dá pra dizer que foi apenas um mero engano, tá, gente? Porque, repito, a pessoa resolveu falar mais. Justamente em um trabalho desse, em que as pessoas iriam ser avaliadas pelo tempo de fala, né? Pelo quanto que as pessoas falaram, então é complicado você achar que foi apenas um descuido, sabe? Até que ponto foi um descuido ou até que ponto foi um oportunismo mesmo, sabe? Foi uma rasteira, sabe? Assim que a pessoa fez. E assim, como eu disse, isso foi no segundo semestre. E, pra ser bem sincero, né? É claro que até aquele momento já haviam acontecido tretas na sala, tá? Essa aí não foi a primeira situação adversa que eu presenciei na sala, não. Mas comigo diretamente, no sentido de que me atingisse, né, diretamente, que pudesse me prejudicar, eu acredito que essa daí, tá, talvez, essa foi a primeira puxada de tapete que eu tive no curso. Então, é complicado, sabe? Tanto é que eu lembro que é aquilo, já tem alguns anos, né? Mas se eu estiver bem certo, de 0 a 10 no trabalho, a minha nota foi 7. Mas o motivo para, né, como eu disse, eu não lembro de ter falado com a professora, porque eu me senti prejudicado nem nada, porque na época eu olhei aquele 7 como, foi ok, né, não foi a nota ruim também. Mas venhamos e convenhamos, se eu tivesse falado aquilo que eu tinha para falar, talvez, né, não sei, talvez eu tivesse tirado uma nota um pouco melhor, talvez um 8. E aquilo, né, um 8 é melhor do que um 7. Então a pessoa, eu não sei exatamente se a nota da pessoa foi melhor do que a minha, entendeu? Mas se foi melhor, foi o melhor baseado nisso, sabe? De um aproveitamento no sentido de eu vou me aproveitar, eu vou ter um benefício prejudicando o outro. Isso daí, gente, é uma puxada de tapete. Uma coisa é você querer se beneficiar por mérito seu, por um esforço seu. Mas a partir do momento que você se beneficia, ou pelo menos você tenta se beneficiar às custas de prejudicar outra pessoa, aí, assim, não dá pra defender, né? Então, passei por isso. Obviamente, essa reflexão toda que eu estou trazendo aqui é exatamente assim, depois de ter passado isso, entendeu? Porque na época, como eu disse, eu nem fiz muita questão, eu não fiquei com raiva da pessoa, sabe assim? Eu realmente, assim, naquele momento, como foi assim a primeira puxada de tapete, eu até fiquei em dúvida, né? Assim, nossa, talvez tenha sido um descuido. Só que ao decorrer do curso, gente, eu percebi que eu tava lidando com várias pessoas desse tipo, sabe? E piores até. Isso daí foi assim, quase nada, entendeu? Perante a outras coisas que eu já passei com outras pessoas lá no meu curso, entendeu? Então, depois eu percebi que não, sabe? As coisas aconteciam, não eram necessariamente por acaso, porque não era normal. Toda hora, vira e mexe, era alguém puxando o tapete do outro, passando a perna no outro, querendo ver o pior do outro, querendo ver o outro se prejudicando, querendo se beneficiar
às custas de estar prejudicando a outra pessoa. Então, como não foi um fato isolado, ou seja, várias outras situações aconteceram, né, nesse sentido, então não dá pra considerar como sendo algo normal, foi um descuido apenas, não. É de caso pensado, sabe? Pelo menos é o que eu imagino que aconteceu, tá? Foi de caso assim pensado pra poder dar uma despertinha, sabe assim? Pois é. Só que essa pessoa aí, né, que foi a que chegou depois, é interessante ressaltar aqui o seguinte: eu, durante o curso, né, eu não tive problemas assim com essa pessoa não, tá? Fora essa situação aí, eu só tive uma outra situação lá na frente, que depois talvez eu conte pra vocês depois. Mas uma coisa interessante é que, como eu falei, essa criatura aí foi a que chegou depois. Já chegou chegando, como eu falei, né? Já chegou mostrando as garrinhas, né? Pegando o espaço dela, sabe assim? Mas o interessante é que olha só que ironia do destino, ou não é tão ironia assim, né? Às vezes é os, como é que se chama? Os similares se atraindo, né? Essa pessoa, ao longo do curso, veio se juntar justamente com quem? Com os Unidos de Taubaté. Ah, gente, são muitos nomes, né? São muitos nomes. Talvez também mais pra frente eu em outro vídeo explique melhor sobre esse grupinho aí que eu estou aqui agora pela primeira vez, né? Denominando de os Unidos de Taubaté. Mas basicamente era um grupinho de pessoas que não iam com a minha cara. Talvez não todos, mas a maioria ali, né? Era assim, né? Assim, aversos a mim, as minhas atitudes, enfim. Era um grupinho assim do contra em relação a Henrique e eles eram do contra, sabe assim? Então olha só que coincidência, né? Essa pessoa que fez isso comigo chegou e foi se aproximando justamente de quem? Do grupo que era paradoxo a mim, sabe? Que era paradoxo que eu digo, né? Que era contrário a mim, que eram justamente as pessoas que mais tentaram me prejudicar. E eu vou relatando pra vocês aí ao longo do tempo, né? Com outros vídeos. Então olha só, né? Aí você começa a perceber que realmente, olha, talvez não tenha sido muita coincidência não, né? Os semelhantes ali, ó, se atraíram, os Unidos de Taubaté. E é isso. É só o que eu tenho a dizer, tá? Então, todo cuidado é pouco. E querendo ou não, aquilo já foi um aprendizado, porque, gente, eu comecei o curso de uma forma totalmente assim, sem esperar o pior de ninguém, e ao longo do curso, devido a situações como essa, aí aconteceu uma dessa, depois uma outra, o que aconteceu? O Henrique foi ficando mais ligado. Para algumas coisas eu demorei um pouco, para algumas coisas eu precisei ser, né, prejudicado, ser usado para depois entender, mas é aquilo, aprendizado. Se eu puder tirar algo positivo dessa situação, é aprendizado. Talvez, tá, é aquilo. Se fosse hoje, né, na hora que a pessoa fizesse, né, ali a interrupção da minha parte de fala, eu talvez ali na hora falasse, opa, peraí, isso é a minha parte. Então tudo é questão de aprendizado, entendeu? Se fosse hoje, talvez eu tivesse mais, digamos, chance de me defender, de mostrar que, peraí, essa aqui é a minha parte, para justamente não acontecer aquilo que um dia já aconteceu. Então aquilo fica como memória, como aprendizado para quem sabe em uma situação, talvez, tá, gente, futura, a gente tenha mais chance de evitar que aconteça a mesma coisa. É o que eu penso. É claro que esse vídeo aqui, deixando bem claro, não tem intenção de atacar ninguém, apenas eu estou relatando aquilo que realmente aconteceu. Embora, né, a intenção da pessoa, só a pessoa sabe, só que as evidências, né, como eu citei aí, mostram, ou pelo menos fica difícil defender a pessoa. Então, a ideia aqui é ajudar para que outras pessoas que estão começando o curso aí, né, seja de nutrição ou de qualquer outro curso, de qualquer outra área, a mostrar que, olha, talvez você tenha que ter um pouquinho de cuidado, porque se você entrar numa turma que todo mundo é legal, maravilha pra você. Mas talvez aqui o intuito seja mostrar que nem sempre vai ser assim. E na verdade, tá, em muitos casos realmente acontecem coisas assim. Então fica aí a dica. No mínimo que isso aqui sirva de alerta, que você consiga aí usar essas informações de maneira positiva pra você. Exatamente por isso, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo pra mim. Agora eu também quero saber de você. Se você já fez um curso de graduação, faculdade, universidade, se você já concluiu ou está fazendo, né? Mas já passou por uma puxada de tapete bonita
como essa, ou parecida, né? Se você se sentir à vontade, relaxa que não precisa dar nomes, tá? Mas, pelo menos diga, né? Pra eu saber que eu não estou sozinho, porque eu tenho certeza que isso acontece também com outras pessoas. Na tela eu deixo as minhas redes sociais pra quem quiser me acompanhar por lá. Peço que você compartilhe esse vídeo, tá? De repente com quem você conhece que vai começar agora, né? Essa vida de universitário, ou que já começou, mas tem pouco tempo, enfim, compartilha. Já aqui na tela no meio vai aparecer a foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição por aqui, se você ainda não fez isso. Quero agradecer a você por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.